Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus, capítulo 9, dos versículos 18 ao 26. E aqui nesse trecho, em Mateus, estão resumidos as histórias da mulher que tinha uma hemorragia e da menina que é curada. Essas duas histórias são contadas de maneira mais resumida do que em outros trechos do evangelho. Então, no caso da mulher, aqui só diz que ela tocou a barra do vestido de Jesus, da roupa dele, e ele olhou para ela e disse que ela tinha sido curada porque teve fé, para que ela fosse em paz. Em outros trechos, é aqui descrito o diálogo que Jesus tem com os discípulos, que dizem que há uma multidão ali, que muitas pessoas esbarravam nele, etc. E, logo depois, Jesus vai até a casa de um chefe religioso que foi pedir ali que a sua filha fosse curada. Em outro trecho, também, quando essa história é narrada, as pessoas chegam e dizem: Jairo, não incomode mais o mestre, porque sua filha já está morta. Mas mesmo assim, Jesus vai até a casa dele e promove a cura. E eu não vou ler porque o trecho é grande, mas eu acho muito interessante aqui uma coisa. Jesus, ele não faz nada aqui com pressa, não faz nada de maneira afobada, desordenada e desesperada. Jesus estava fazendo a sua obra aqui. A mulher tinha um problema, ela tinha uma doença, e aqui nesse trecho diz que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Isso poderia até, se fosse nos tempos de hoje, ser uma espécie de câncer, alguma coisa assim, porque a mulher que sangrava naquela época, para a cultura judaica, ela era tida como impura, Então imagina assim a situação dessa mulher com essa doença perante ali os religiosos da época, perante as pessoas da época, que eram rígidas com certas determinações religiosas. Ela sofria muito, com certeza, socialmente, além da doença, ela sofria ali socialmente. Mas, apesar da situação em que ela se encontrava ser uma situação muito ruim, muito difícil, ela chega até Jesus com calma. Ela entrega a situação a ele, ela diz assim, ela pensa consigo mesma, Se eu apenas encostar na barra do vestido dele, poderei ser curada, serei curada. E apesar da aflição que ela vivia, dos problemas que ela tinha, ela teve, primeiro, fé em Cristo, que ele seria a solução para aqueles problemas. No caso dela, para a doença, que acarretava outros problemas, outras aflições a partir de si, a partir da doença. E com toda a calma, com toda a destreza possível, ela chega e entrega a situação nas mãos de Jesus, com fé. Ela encosta na barra do vestido dele. Jesus percebe que houve a promoção de uma cura ali, olha para ela e fala: a tua fé te salvou, vá em paz. Mas toda a situação acontece de maneira calma e ordenada. Eles estavam no meio de uma multidão e Jesus para tudo. No outro trecho que eu mencionei, os discípulos até conversam com ele, que havia uma multidão ali, etc. Mas ele para tudo. A mulher chega até ele, diz que foi ela que tocou, e ele calmamente se abaixa e diz a ela: vá em paz, a tua fé te salvou. Você sarou porque teve fé. Coragem, minha filha. Da mesma forma, quando ele chega na casa do chefe ali religioso, as pessoas, e até no outro trecho também, como eu falei, antes mesmo de Jesus chegar, os amigos de Jairo já chegam lá e dão a notícia a ele e falam: não incomoda mais a Jesus porque sua filha já está morta. Jesus fala: não, vamos lá porque a menina está dormindo. E nesse trecho aqui em Mateus, é muito interessante porque diz assim: depois Jesus foi para a casa do chefe religioso, quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. O mesmo acontece aqui.
há um problema ali. As pessoas estão desesperadas, chorando. Era um costume da época também que pessoas ficassem chorando o luto, ficassem chorando a morte, né? As mulheres que ficavam chorando a morte, chorando sem parar quando alguém morria. Jesus acalma tudo aquilo. Jesus falou: para com essa bagunça aqui, sai todo mundo. Da mesma forma que ele fez quando ele curou a mulher. Falou: peraí, houve cura aqui. E aí a mulher se apresenta e ele, no meio daquela confusão, daquele empurra, para tudo para falar para ela: olha, coragem, minha filha, a sua fé salvou você. Aqui é a mesma coisa. Ele para tudo, tira as pessoas que choravam, que tocavam a canção fúnebre do recinto ali da casa, do ambiente, acalma a situação e resolve o problema aqui. Ele pega a menina pela mão e a menina se levanta, como se de fato estivesse dormindo. E diz aqui, nesse texto, que algumas pessoas que chegaram ali começaram a caçoar dele. Muitas vezes, você vai estar numa situação completamente irretornável, uma situação dificílima de ser resolvida. Vai ter um problema na sua vida que você não sabe como resolver. Vai haver algo que você está que te incomoda, que está ali com você e você precisa pôr nas mãos de Deus. E quando você disser que você está entregando aquilo a Deus, as pessoas vão caçoar de você, como fizeram com Cristo aqui. Contudo, não perca a sua fé. Faça como essa mulher que tinha essa doença terrível, que trazia consequências ruins não só para a sua vida física, como para a sua vida social. Faça como esse homem aqui, que era um chefe dos sacerdotes, ali, um chefe religioso, melhor dizendo, que decidiu, contra todos aqueles que estavam contra Jesus, ir pedir auxílio dele, né? Ou seja, se despojou de qualquer tipo de orgulho e preconceito contra Cristo que os outros chefes religiosos tinham, que foram eles que entregaram Jesus para a morte. Eles foram e tiveram confiança em Jesus, tiveram fé em Jesus. Mas você precisa entregar de fato esse problema, essa situação nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus é abdicar de resolver por si próprio as coisas. Então você tem uma doença, você tem um problema financeiro, você tem um problema familiar, você tem um problema no seu local de trabalho, você tem uma dificuldade com algum pecado. Não tente resolver pelas suas próprias mãos, com as suas próprias forças, porque senão você não estará tendo essa fé que essas pessoas tiveram de entregar na mão de Jesus o seu problema, a sua situação, não sei qual é. Tenha fé e entregue de fato. Pare de tentar resolver você mesmo. A fé é entregar de fato a Deus a situação. É falar: Jesus, toma conta disso. Me ajuda a não querer fazer as coisas com a minha própria força, pela minha sabedoria, com a minha vontade. Que seja tudo feito por ti, a partir de você. Por você, a partir de você. E faça como essas pessoas, entregando com fé, muitas vezes vão caçoar de você, como caçoaram de Jesus aqui. Vão haver pessoas que não vão entender o que você está fazendo. Mas se você tem plena convicção de que você está entregando a sua situação a Cristo, você está se colocando nas mãos dele, tenha confiança de que, como aconteceu aqui, vai acontecer com você. Jesus para toda a bagunça. Ele para tudo o que está acontecendo. Ele olha para você e diz: você teve fé. A sua fé te salvou. Vá em paz. Mesmo que o problema às vezes não seja resolvido, Ele te dará paz. Ele te pegará pela mão e vai te conduzir. E vai mostrar isso a você. Mas existe a nossa contraparte. Jesus entra com a parte sobrenatural, mas nós entramos com a confiança, com a fé nele. Então, tenha fé. 3 elementos: ter fé, entregar tudo nas mãos dele. E se por acaso alguém zombar de você, caçoar de você, não se incomode. É Cristo quem traz a paz para a situação, quem para tudo, quem olha para você e fala: olha, a sua fé está te salvando. A sua confiança em mim permite que você caminhe mais esse dia. E a sua confiança de amanhã
permitirá que você caminhe depois de amanhã. E a sua confiança de depois de amanhã permitirá que você caminhe nesse outro dia. E é assim, um dia por vez, Ele te sustenta, Ele te guia, Ele que te ajuda a resolver as coisas. Não tente fazer tudo por si próprio. Então, que esse trecho aqui permita a nós termos essa confiança em Jesus, entregarmos tudo a Ele, termos a fé de verdade, porque Ele vai acalmar toda a situação. Ele vai olhar para nós como Ele olhou aqui para essa menina, como Ele olhou para Jairo e disse: olha, sua filha não morreu, ela está dormindo. Como Ele olhou para a mulher que tinha hemorragia e falou: olha, a sua fé te salvou, tenha coragem, prossiga. Ele fará o mesmo com você, vai acalmar a situação, olhar para você e Ele vai conduzir. Não tente fazer as coisas por você mesmo, entregue tudo a Ele. E se zombarem de você, se caçoarem de você, se falarem palavras de desânimo para você, veja aqui, fizeram o mesmo com Cristo. Não desanime, não esmoreça por causa disso. Não permita que isso te afete. Peça forças a Ele para passar também por cima disso. E de alguma maneira a vitória virá, a conquista virá. Não é a conquista só material, mas principalmente a espiritual. Uma pessoa que precisa se converter, uma situação que precisa ser resolvida de conflito familiar, um problema com um pecado que você tem e você sabe que você precisa deixar. É Cristo quem fala com você, não são as pessoas. Então, tenha confiança unicamente em Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.